96, mensagem missionária. Salmo 96 é tributo à glória e à majestade divina, do verso 1 até o verso 13. É um salmo curto, mas muito lindo, muito expressivo. Devemos tomá-lo como inspiração e motivação para sempre adorarmos a Deus e proclamarmos suas maravilhas. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra, dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo também se firmará para que não se abale, julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus e regozijem-se a terra, brande o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos conforme a sua verdade. Amém. Nosso Deus e Pai, te louvamos por esta palavra que lemos, palavra de Deus, salmo inspirado, salmo cantado pelo povo de Israel na velha aliança, e que hoje nós estamos lendo, meditando, invocando a tua bênção para aplicá-la à nossa vida, à nossa prática ministerial. Que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor fale o coração da tua igreja, derrame o teu espírito de sabedoria, de revelação, e aqueça o nosso coração, que possamos pregar o Evangelho não por religiosidade, não por desencargo de consciência, não porque, ó Deus, somos exortados, mas por amor a Ti e para a glória do Teu Santo nome. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Os salmos na Bíblia hebraica, os saltérios se dividem em 5 livros. Do capítulo 1 ao capítulo 41 é o livro primeiro. Do capítulo 42 ao 72 é o livro segundo. Do capítulo 72 ao 89 é o terceiro livro. Do Salmo 90 ao 106, quarto livro. E do Salmo 107 ao 150, o quinto e último livro. O salmo que nós lemos, o Salmo 96, fica na Bíblia hebraica, localizado no quarto livro do Saltério. É justamente do 90 até o 98, perdão, 90 ao 106. Então o 96 está no quarto livro do Saltério hebraico, e é uma convocação para louvar ao Senhor. Ele está entre dois salmos, o 95 e o 97. O 95 é um convite a louvar e celebrar o Senhor. O 97 nos fala sobre a majestade e o domínio de Deus e o seu reino sobre a terra. O 96 é um tributo à majestade e à glória divina, e é um paralelo do texto que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 23 a 33, quando Davi, rei de Israel, cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, cheio do Espírito, ele exalta a majestade divina, exalta a glória do Senhor dos Exércitos. E esse mesmo texto do Salmo 96 se encontra paralelamente escrito, inspirado por Deus, no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versos 23 a 33. Esse salmo se divide em 3 partes, do verso 1 ao verso 6, do verso 7 ao verso 10, do verso 11 ao verso 13. E nós gostaríamos de hoje à noite, rapidamente, fazermos uma reflexão nesse salmo, que é um salmo tão lindo, tão expressivo, tão glorioso,
tão inspirativo, que nós cantamos, inclusive, ao hino que diz: cantai ao Senhor, canto novo, cantai ao Senhor todos os povos, cantai ao Senhor todas as nações. E é um hino baseado neste salmo que foi escrito e que nos conclama, e nos convida e nos motiva a proclamar a glória e a majestade de Deus entre todos os povos, entre todas as nações. Então, do versículo 1 ao versículo 6, especificamente, o salmista nos faz uma convocação, ou melhor, ele faz uma convocação para que toda a terra louve o Senhor. Veja o que diz o texto, verso 1: cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Verso 4: porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Que coisa tremenda, que coisa linda! O salmista, cheio do Espírito, inspirado pelo Espírito, escreve esse salmo, convidando toda a terra a louvar o Senhor, proclamar sua salvação de dia em dia, declarar sua majestade, a sua grandeza, a sua glória entre todos os povos da terra, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é magnífico, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é o único Deus. Nós vivemos num mundo, irmãos, politeísta, onde há muitos deuses que são adorados como se fossem deuses verdadeiros, mas não são deuses verdadeiros, são falsos deuses, são ídolos, são deuses feitos pela imaginação humana, deuses que são adorados como se fossem Deus Todo-Poderoso, sem serem Deus. São deuses falsos, deuses estranhos, são outros deuses com D minúsculo. O nosso Deus está nos céus, faz tudo que Ele apraz. O nosso Deus é criador, é sustentador, é mantenedor de todo o universo, de cada ser humano, de cada grão de areia, dos oceanos, dos mares, dos rios, das grandes geleiras. Deus é o Deus dominador, é o Deus que domina o universo, é o Deus que controla todas as coisas, é o Deus que está no comando da história. A história é linear, a história sempre foi linear, e é Deus quem controla, comanda, dirige, orquestra a história. Ele é o Senhor, Ele é o Deus da glória. No Salmo 24, o salmista também diz: quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos é o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória, Ele é forte e poderoso. Esse é o nosso Deus. Então o salmista convida todos os povos, todas as nações, toda a terra, a adorar a majestade, a grandeza, a glória, a soberania do Deus eterno, do Deus triunfo. Esse louvor, que é em forma de canto espiritual, também de proclamação e de ensino da sua santa lei, ele nos exorta a proclamar a sua salvação. Não apenas adorar e cultuá-lo, mas declarar, proclamar a sua salvação. Que Ele é Deus Criador, mas que Ele é Deus Salvador, é Deus que salva. Diz o texto: proclamai sua salvação de dia em dia. Isso é, devemos proclamar diariamente, rotineiramente, sistematicamente, perseverantemente, continuamente, ininterruptamente a salvação, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus morreu na cruz para alcançar cada pessoa desse mundo, da pessoa na tribo mais longínqua nos confins da terra, as tribos indígenas, os povos muçulmanos, os hindus, os budistas, todos os povos da terra, indistintamente da sua cor, da sua raça, do seu idioma, da sua origem racial. Deus quer salvar a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os povos da terra, dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, Europa, Ásia, África, Oceania, América do Sul, América Central, América do Norte, tudo, onde tiver um ser vivente, onde tiver uma família, onde tiver uma tribo, onde tiver uma nação, uma etnia, Deus quer que aquele povo
que aquela família, que aquele indivíduo, que aquele ser humano seja evangelizado, seja alcançado para a glória do seu nome. Aleluia. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Tudo indica que esse salmo ele foi escrito após o exílio, quando o povo de Israel sai do exílio babilônico. Depois de 70 anos de cativeiro, Deus traz aquele povo do exílio babilônico para Jerusalém, restaura a cidade, restaura o culto judaico, restaura a vida religiosa do povo, a vida espiritual, e ali começa uma nova fase, uma nova página na história de Israel. Então, era uma forma também de Israel declarar a grandeza de Deus. Deus permitiu que o povo fosse para o cativeiro, mas Deus que permitiu o povo ir ao cativeiro é o Deus que tira o povo do cativeiro, que restaura o povo do cativeiro, que muda a sorte do seu povo. Por isso o Salmo 126 diz que eles estavam como quem sonham. Por quê? O Senhor restaurou a sorte de Sião. Aleluia, glória a Deus. Então, este salmo também é um tributo à graça, à soberania, ao poder, à providência divina. E o povo de Israel deveria anunciar essa glória, a glória de Jeová dos exércitos, a glória do Deus Todo-Poderoso, a glória do Deus das alianças, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus de Jerusalém, o Deus dos judeus, o Deus da lei, o Deus do tabernáculo, o Deus Todo-Poderoso. A sua glória deveria ser vista através do seu povo. Isso é declarar a sua grandeza e o seu poder mediante a adoração, a obediência à sua palavra e ao comprometimento com a sua vontade. Cantai ao Senhor um canto novo. O motivo por que deveriam cantar, proclamar a glória de Deus, é porque Deus é o Senhor, é o dominador. Ele é mais terrível do que todos os deuses dos povos que são meros ídolos, porque Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez todas as coisas, porque Ele é cheio de glória e majestade. Nós estamos vivendo, irmãos, hoje, no mundo, uma época conturbada, violenta. No Brasil, violência urbana, crime organizado, narcotráfico, traficantes, organizações criminosas, liderando facções criminosas dentro de um presídio com um celular. Vejam bem, essa semana encontraram uma mula, na verdade não era uma mula, era um gatinho com vários celulares amarrados ao corpo tentando entrar no presídio. Não é verdade? Por quê? Porque aquele gatinho serviria de mula, de instrumento para fazer entrar no presídio aqueles celulares serem usados por criminosos para a conexão com o crime organizado. Veja a fragilidade do sistema carcerário. Veja como a sociedade hoje convive com o crime. Nós vivemos em nossas casas com cerca elétrica, com aquelas câmeras, com grades preocupados num assalto, numa invasão, enquanto os criminosos estão aí fora assaltando, roubando, traficando, matando e fazendo terrorismo urbano. Isso é do Brasil, mas pense no Estado Islâmico, essa organização terrorista que tem matado crianças, idosos, jornalistas, estrangeiros, famílias, tribos, pessoas. O Estado Islâmico tem matado de uma forma cruel, coloca o ser humano dentro de uma gaiola e ali toca fogo e mata a pessoa sentindo as agruras e os horrores de morrer queimado. É um requinte de crueldade que dentro do Império Romano acontecia. Por que isso? Porque estamos vivendo os dias do fim, os tempos dos fins. E o apóstolo Paulo disse nos últimos tempos, nos tempos do fim, que são os tempos que nós vivemos, que teríamos dias trabalhosos, dias difíceis, os homens seriam implacáveis, caluniosos, traidores, maldosos, perversos, iníquos, sanguinários, violentos, terríveis. Se lá no Oriente Médio acontece isso, no Brasil é a violência urbana. E alguns outros países são aquelas facções étnicas e políticas que se combatem entre si. Mas em meio a essa situação caótica que o mundo vive, de violência, de guerra, de tráfico, de mortes, de crueldade, de terrorismo,
Existe um Deus no céu que ama o ser humano e quer salvar, quer transformar, quer libertar, quer manifestar a sua glória. E quem é que vai manifestar essa glória? É a igreja, são os salvos, são os redimidos, são os transformados, são aqueles que conhecem a salvação, que tem Jesus como Salvador, que tem Jesus como Senhor, que conhece a palavra de Deus, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê em batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, até os confins da terra. E eis que estou convosco todos os dias, até o final, até a consumação dos séculos. Então, a igreja, hoje no Novo Testamento, tem a mesma missão de Israel: anunciar a salvação dia após dia, manifestar a glória, a majestade de Deus entre todos os povos, cantar um canto novo, exaltar esse Deus, Deus Criador, Deus sustentador, Deus mantenedor, Deus Senhor, Deus Salvador, Deus que rege a história, Deus que ama o pecado do bem. Amém? Mas em segundo lugar, a segunda seção desse salmo, do verso 7 ao verso 10, ou a segunda estrofe, como é chamada no saltério, o salmista nos diz que o Senhor deve ser honrado e adorado por causa da sua justiça, do seu reino e da sua santidade. Vamos ler os versículos 7, 8, 9 e 10 deste salmo, novamente. Diz assim: dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra, dizei entre as nações que o Senhor reina. Essa segunda estrofe nos conclama a que nós exaltemos a sua justiça, o seu reinado e a sua santidade. Em Isaías 49, versículo 6, o profeta Isaías diz: também que dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Em Abacuque 2,14, o profeta Abacuque diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Essa era a missão de Israel, era a vocação de Israel: servir de luz, servir de referência, servir de aproximação entre Deus Criador e a criatura, entre o povo de Deus escolhido e eleito por Deus e as nações gentílicas que não conheciam a Deus, adoravam a deuses estranhos, a falsos deuses e a muitos deuses que não eram deuses verdadeiros, mas eram ídolos vãos, inúteis, que tinham olhos e não viam, boca e não falavam, ouvido e não ouviam, pés e não andavam. Mas Deus constituiu Israel para ser o canal de bênção, o instrumento de graça, para proclamar a justiça de Deus, a santidade de Deus, o reino de Deus entre todos os povos em toda a terra. Como disse o profeta Isaías, para ser luz, ser farol para os gentios. Israel tinha esta missão: ser farol, ser luz para os gentios. E Abacuque diz que através do conhecimento de Deus, o Deus de Israel, deveria as nações conhecerem esse Deus, o Deus que vinha fazendo aliança desde o Éden com Adão e Eva, depois com Noé, depois com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, depois com Israel, depois com toda a nação de Israel. Esse Deus é o Deus que quer ser proclamado, adorado pela sua santidade, pela sua justiça e também por causa do seu reino, que se manifesta através do poder do seu Espírito e da proclamação da sua palavra. A terceira estrofe do Salmo 96, verso 11 a 13, é uma chamada agora à natureza. O salmista convida a natureza, a criação, para que exulte perante o Senhor, porque Ele vai julgar a terra com justiça. A natureza também deve exaltar e proclamar a glória de Deus. Nosso Deus, Ele é criador de todas as coisas, não só do ser humano, mas do céu, da terra, dos mares, da fauna, da flora, dos répteis, dos mamíferos, dos batráquios e de todo ser que respira. Por isso que o Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Nosso Deus é criador, é sustentador
e é redentor de toda a criação. Livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz, nesse versículo, que nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, sejam anjos, sejam potestades, sejam principados, sejam dominações, tudo foi criado por ele e tudo subsiste por causa do seu poder. Ele é Jesus, ele é o sustentador de toda a criação, e essa criação deve louvar ao Senhor. Essa criação, que agora redimida pela graça de Deus, deve adorar o Senhor. Em Romanos 8, 19 a 21, o apóstolo Paulo diz que a obra de Cristo na cruz, ou o sacrifício de Jesus, não foi só para salvar o ser humano, foi também para redimir a criação do cativeiro do pecado. Veja o que diz Romanos 8, 19 e 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olhe agora para o verso 21. Na esperança de que a criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação será redimida, a criação será restaurada, e essa criação redimida, essa criação restaurada pelo poder de Deus, vai exaltá-lo, exaltar o seu reino, exaltar a sua grandeza, exaltar o seu poder, exaltar a sua soberania, exaltar o seu amor, exaltar a sua justiça, exaltar a sua fidelidade, exaltar o seu domínio. O Senhor reina, louvado seja o seu nome. Qual é a aplicação que nós fazemos para nossas vidas hoje como igreja? Primeiro, meus irmãos, primeira aplicação: devemos louvar, adorar e celebrar o Senhor por sua salvação. Você agradece a Deus todo dia porque você é um salvo, uma salva? Você agradece? Quando você sabe que alguém morreu e essa pessoa que morreu aceitou Jesus, você sente um alívio ou não sente? Se é um amigo, se é um parente, se é um vizinho, se é alguém do seu relacionamento social, se é uma pessoa que você tinha afetividade, se é uma pessoa que você tinha aproximação, sentimos a falta, choramos, lamentamos, é normal, mas quando sabemos que aquela pessoa morreu salva, morreu com Jesus Cristo, morreu selada com o Espírito Santo, morreu consciente da salvação em Cristo e por Cristo, nossa alma sente um alívio, sente um descanso, porque sabemos que aquela pessoa, apesar de estar ausente na terra, está presente no céu. Um dia nos encontraremos com ela e com todos os salvos no dia de pregar a vida de Jesus. Isso nos dá consolo, isso nos dá esperança. Então, querido irmão, louve a Deus pela sua salvação. Ela é mais importante do que tudo. A sua salvação e a minha salvação é mais importante do que a saúde, é mais importante do que a família, é mais importante do que os bens materiais, é mais importante do que os cursos que você tem, é mais importante do que a prosperidade financeira que você adquiriu no seu trabalho, é mais importante do que as realizações existenciais da vida humana, é mais importante do que os sonhos que você tem, alguns já satisfeitos, outros que você está lutando para realizar. A salvação é eterna e as coisas desta vida são passageiras. Tudo que você tem é passageiro, a família passa, os amigos passam, a vida passa, o trabalho passa, um dia você vai se aposentar, vem a terceira idade, vem a velhice, você vai se preparando para se encontrar com o seu Senhor. Por quê? Porque é o destino de todos os seres viventes. Essa tia minha que morreu com 94 anos e 11 meses, quase 95 anos. Ela ia fazer 95 anos agora, dia 13 de maio. Foi internada no hospital, um problema grave. Estava entubada, nós estávamos orando, pedindo a Deus, se fosse a vontade dele, que ela vivesse pelo menos até o mês de maio, para a gente comemorar os 95 anos de idade. Que fase linda, que idade linda. Mas Deus não quis que ela vivesse até 95 anos. Deus permitiu que ela vivesse 94 anos, 11 meses e alguns dias. Por quê? Porque Deus é soberano. Mas pense bem, a pessoa viver 94 anos, a pessoa criar os filhos, casar os filhos, ver os netos, conhecer os bisnetos e partir para a eternidade com a certeza de que está salvo em Cristo Jesus. Existe bênção mais gloriosa?
todo o dinheiro que ela pudesse adquirir, todos os bens que ela pudesse comprar, todas as viagens que ela pudesse fazer, tudo que ela pudesse ter de prazeroso na vida, não se compararia jamais com a salvação de Cristo. Por isso que, ao hino do canto cristão que diz, metade da glória celeste jamais se mostrou mortal. Metade da glória celeste jamais se mostrou mortal. E tem um hino muito lindo que diz, Jesus Cristo é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Cristo é tudo para mim. Amém? Louve a Deus, agradeça a Deus, exalte a Deus, celebre a graça de Deus pela sua salvação, porque tem muitas pessoas neste dia que estão bebendo, se divertindo, dando vazão aos prazeres da carne, que estão no restaurante comendo uma comida muito cara, no hotel, desfrutando da infraestrutura de um hotel de 5 estrelas, enfim, desfrutando das benesses da vida, mas que não são salvos, se morrerem sem Cristo, morrem perdidos sem salvação. Você é salvo, você é remido pelo sangue do Cordeiro, seu nome está escrito no livro da vida, você é selado pelo Espírito Santo, você tem a convicção da vida eterna. Se você morrer hoje ou amanhã, ou daqui a 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, você vai se encontrar com o Salvador na glória celeste, e vai ver a glória de Deus, e vai viver eternamente na presença de Deus. Louvado seja o seu nome. Então adore ao Senhor, louve ao Senhor e celebre a salvação do Senhor na sua vida. Segunda aplicação desse texto sagrado: a igreja é o povo de Deus. A igreja, fazendo um paralelo com o passado, é o Israel de Deus na nova aliança, no pacto da graça. A igreja somos nós, que fomos comprados, resgatados pelo sangue de Jesus, selados pelo Espírito Santo e comissionados a proclamar as maravilhas do seu amor. Povo adquirido por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reino sacerdotal, geração escolhida, eleita por Deus para ser canal de bênção para todos os povos. Amém? E nós temos que cumprir essa missão, meus irmãos. Temos que abraçar essa missão, temos que encarnar essa missão. É por isso que a nossa igreja se chama Igreja Missionária Evangélica, porque temos uma missão, a missioneira, a missão de Deus, de levar o Evangelho todo a toda criatura em todo o mundo. A palavra de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus a todos os povos. Amém? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Esse mês estamos enviando de volta a Tatal Peru. Jovem, bonita, inteligente, formada em enfermagem, tem um futuro brilhante, mas decidiu obedecer à vontade de Deus. Eu não coagi ela como pastor, nunca fiz, nunca farei isso, porque ir ao missionário não é resultado de uma coação humana feita por um ministro, ou por quem quer que seja da igreja ou da sua própria família. Ir para o missionário é um despertar da vontade de Deus, é uma ação do Espírito Santo e uma correspondência do coração do ser humano ao coração de Deus. É sentir o pulsar, o palpitar do coração de Deus pelas almas perdidas. Ela então resolveu ir para a Índia, passou um ano, fez um trabalho belíssimo lá. Eu sei que vai ficar na memória dela por muitos anos, na memória das pessoas a quem ela abençoou como missionária. Agora está voltando ao Peru, depois de uma fase aqui com a família e de um novo renovado de Deus na sua vida. Está voltando a Ayacucho para trabalhar com os peruanos, com os quechos e aimaias, para pregar o Evangelho, para cuidar dos doentes, cuidar dos velhos, dos idosos, para pregar o Evangelho, para externar o amor de Deus, não só em palavras, mas em obras e ações. O que é isso, meus irmãos? É a missão da igreja. E essa igreja deve estar orando por
está contribuindo financeiramente para o seu ministério. Quando você ora por ela, você está indo com ela. Quando você contribui financeiramente com ela, você está indo juntamente com ela. Porque nem todos irão, mas muitos deverão orar, contribuir e participar nessa conexão missionária, nessa interação missionária. Porque se todos fossem, como ficaria João Pessoa? Como ficaria Funcionários 1? Como ficaria Cruz das Armas? Como ficaria, não é, a nossa cidade, o nosso bairro? Nós estamos aqui plantados por Deus para dar frutos, mas também para enviar. E através da nossa oração, da nossa oferta missionária, através do nosso apoio psicológico, emocional, da nossa cobertura espiritual, dar esse suporte para tratar para os jovens que vão em julho para o Peru, para outros como Claudiano que foi a Portugal, para outros que vão para os sertões, para tantos outros, Genildo que foi para Brasília, Cristiano que foi para o Pará, e assim por diante, tantos que Deus ainda vai chamar em nosso meio e vai enviar para os campos que estão brancos para a ceifa, e até para aqueles que vão continuar aqui, dando frutos aqui, nesse bairro, nessa capital do estado da Paraíba e nos bairros circunvizinhos, porque a vontade de Deus é usar a sua vida, é usar a minha vida. Ele quer nos usar para fazer missões, e missões começam dentro da minha casa, missões começam na rua que eu moro, missões começam com os vizinhos que moram ao meu lado, direito, esquerdo, nos fundos, na frente. Missões começam na faculdade onde você estuda, no trabalho onde você diariamente dá expediente, com as pessoas com quem você se relaciona. Missões também, você pode fazer missões no seu Facebook, nos programas que tem na internet de comunicação virtual. Você pode também evangelizar, pregar a palavra, orar por pessoas, porque o mundo hoje está globalizado e o mundo virtual pode ser um mecanismo, um instrumento, uma ferramenta de proclamação do Evangelho. Já existem igrejas virtuais que pregam o Evangelho pela internet, que adoram a Deus pela internet. Você talvez não faça parte de uma igreja virtual, faz parte de uma igreja presencial, mas você pode, nos seus momentos de lazer, os seus momentos que você está navegando, você evangelizar os seus amigos, seus parentes, ou as pessoas da sua rede social, proclamando a glória de Deus através do seu testemunho e da explicação inteligível da mensagem do Evangelho, que Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, para salvar cada ser humano perdido. Esta é a missão da igreja. Não diferencia de Israel, meus irmãos. Na nova aliança, Deus quer que nós sejamos luz aos gentios, sal da terra e luz do mundo. A diferença entre nós e Israel, sabe qual é? Uma única diferença. É porque para Israel as nações viriam a Jerusalém para conhecer a lei do Senhor, conhecer o tabernáculo, as festas judaicas e todo o cerimonial judaico que foi instituído por Deus através de Moisés. As nações vinham para Jerusalém. Com a igreja, a única diferença é que nós saímos de Jerusalém e vamos às nações. É o contrário. Deus mudou a estratégia, mas a missão é a mesma: proclamar a glória de Deus, anunciar a glória de Deus, testemunhar da grandeza de Deus, anunciar a salvação de Deus, dizer que Ele é Deus Criador, mas que é Deus sustentador, que é Deus Salvador, que é Deus dominador, que é Deus que ama, que salva, que liberta, que transforma, que muda as sortes do ser humano, uma nova criatura, para a glória do seu grande nome, em nome de Jesus. Amém? Deus não mudou os seus planos, seu propósito ainda é o mesmo, porém mudou a sua estratégia de manifestar a sua glória entre as nações, através das nossas vidas, de Jerusalém até o fim da terra. Que Deus nos abençoe, que Deus use a minha vida e a sua vida para a glória dele entre todos os povos e em todas as gerações, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Enquanto cantamos mais um hino, eu quero fazer agora um